Ele era muito assim, tudo manual, tá vendo? 5,16, a velocidade aqui, que você podia aumentar, diminuir, né? A rotação. Então ele tinha muito disso, ó. A Philips é empresa o quê? Italiana, não, né? Não, é holandesa, É né? holandesa, né? Era holandesa. É, Isso aqui pessoal. era um sonho de muita gente, isso é considerado Hoje, naquela época era muito complexo, né? Eu era novo, bem novo mesmo, sabe? Bem jovem. Tinha quantos anos, mais ou menos, Paulo? Olha, eu Gente. comecei a mexer com rádio, né? Eu bem jovem mesmo, né? Eu fui logo após, foi nos anos no início de 80, né? No início No número de 80, né? Ainda era bem assim, né? Você pegava, tinha uns locutores, ia para o estúdio de gravação, né? Eles gravavam os comerciais, né? E nós colocávamos comerciais aqui. Tá, gravava tudo aqui. Ainda tinha um outro trabalho que era o quê? Fazer, no caso da cartucheira, nós pegávamos essas gravações, tirava a fita e cortava, né, os comerciais, era tudo cortado, né, e para colocar na cartucheira. Você cortava, pegava tipo uma tesoura? Não, tinha um cortador de fita, a gente cortava, colava com durex, né, tinha um durex próprio. Tipo um durex, era uma fita branca, né? Porque era mais forte do que o durex. E para colocar nessa cartucheira, era bem manual, né? Era manual mesmo. Às vezes a gente queria fazer, pegava uma fita, criava um podcast, pegava picape, gravava várias músicas, né, nesse cartucho, para no final de semana a rádio tocar, tinha algumas rádios, né? Isso aí tocava e com comerciais, né? Ah, passava os comerciais. No comercial também, já fazia tudo na fita. Para um final de semana, o locutor, às vezes é questão que não tinha toda hora, a gente gravava um cartucho que dava por horas, né? Colocava na velocidade mais baixa. E o valor, Paulo, desses cartuchos, isso na época? Porque hoje em dia nem acha mais, é relíquia, né? Isso hoje está caro. Imagina se achar uma fita dessa, é um preço, né, bem... Ontem um amigo nosso pesquisou uma fita que a gente localizou lá no nosso baúzão, né? A gente está querendo fazer o museu, está na faixa de R$ 500 uma fita. Eu acredito que seja mesmo. Ainda mais se for uma fita grafitada, tinha muito disso. Tinha a fita de ferro e a fita grafitada. A gente dava opção de usar a fita grafitada porque ela era melhor qualidade. A grafitada tinha melhor qualidade. Qualidade, era. E o pessoal tem uma grande diferença hoje em dia, Paulo. Eu tenho minha menina, minha filha e meu filho lá para poder ver essa questão da diferença que teve do analógico para o digital, né? Esse equipamento aí, no caso, assim, é uma evidência, né, dessa diferença do analógico para o digital. Você poderia explicar para a gente um pouquinho essa diferença dessa parte aí do analógico para o digital? Então, o analógico era o que eu te falei, era muito manual, era um trabalho mais manual, um trabalho mais que você tinha que ter mais preocupações, né? E era muito assim, foi modificando e alterando essas questões que o analógico é aquele negócio, o trabalho, você tinha que pensar mais, era muito mais complicado, era muito mais demorado. O digital não, você produz, você grava num programa de edição de áudio, ou até num de vídeo para fazer.
É muito simples, né? Um podcast. Porque eu te falei, para você fazer vamos dizer que seria o podcast na época, que você gravava uma fita com várias músicas, você fazia uma programação, tinha o locutor, né? E tinha o que controlava na parte de música, aquele que fazia a produção, a grade de música. Existia uma grade que tinha a música, o nome das músicas, que você teria que pagar os direitos autorais. Então, quando a rádio, ela cria uma grade da música que tocou, né? Então, a gente criava o quê? Era uma coisa muito... Isso aqui era manual. Você pegava as músicas, coloquei a música tal, música 1, música 2, tanto tempo o tempo da música, os comerciais que tinha, às vezes, naquela fita, qual os comerciais. E o comercial tinha um problema de você mudar, né? Porque nem sempre era o mesmo... o comercial mudava muito, né? Que às vezes a empresa ia fazer a publicidade, aí você marcava, você ia para outro comercial, a gente pegava e fazia o corte manual, pegava no cortador de fita, colocava ali, fazia o corte, era um corte preciso que você tinha que vir aqui, marcar, aí você vinha, puxava a fita, marcava o ponto, e tinha que ser uma coisa bem precisa. Então, você tinha que vir no cabeçote aqui, a posição do cabeçote e cortar. Então, hoje em dia é bem mais fácil. Hoje em dia, você joga no computador, você cria a pessoa, o podcast, vamos dizer, o que é mais famoso hoje, o que é o mais utilizado, o podcast. Você pode fazer a gravação com as pessoas, fazer a entrevista e logo após inserir a música. É muito mais prático hoje, né? Mas nessa época aqui era bem manual, era bom, gostava. Precisava do técnico mesmo, nessa época. Tinha que ter, porque existia o técnico de estúdio, né? Como eu fui técnico, eu era técnico de manutenção da rádio, né? Eu dava manutenção no estúdio, no transmissor, né? E tinha um técnico que às vezes eu fazia o papel, que existia lá, um amigo meu, que era mais essa parte, ele trabalhava, né? Ele trabalhava nessa parte de gravação, mas às vezes eu gravava, porque não estava lá, eu pegava e fazia a gravação. Que não é a minha função, era mais técnica, né? Mas você aprendia, no caso, né? Aprendeu? Não, isso aí porque, na verdade, tinha pessoas, às vezes, lá, teve pessoas que entrou lá e tal, hoje até, que eu ensinei a técnica, né? Porque a gente era bem... E foi evoluindo, né? Nós tivemos aqui, que é o acetato, que os comerciais era gravado no acetato, que era um gravador de disco, né? Era um disco LP, né? Vamos dizer, não era um vinil, porque o material era um material diferente, era um acetato, né? E gravava o comercial ali. Aí depois surgiu exatamente que era esses gravadores de rolo, né? Eu trabalhei com esse modelo aqui, eu trabalhei com o Ampex, né? Que era um dos melhores que tinha. Ele era todo feito, não era muito assim, o material dele era uma coisa de doido. Ele tinha banhado a ouro dentro desse Ampex, era umas coisas muito boa mesmo, mas esse aqui... Não era nem um Rolex, não, né? Não era um Rolex, não, mas era muito ouro que tinha nele, você vê, né? A Ampex, ela era... Eu esqueci, mas eu acho que era... Ampex era... Não era americana, não. Ampex tinha alguma coisa... Mas antes ela foi americana, depois...
passou para a japonesa, porque na época o Japão que era que dominava essa parte, né? Esse Akai aqui era japonês, né? Então... O Japão dominou bastante nos anos 80 até os anos 90, né? Eu acho que parte dos anos 90, né? Depois veio aí, né, outros países dominar. Estados Unidos depois, né? Os Estados Unidos teve essa... uma grande extensão, né? E depois... Uma bombinha lá no Japão. Mas isso aí foi... Não, mas eles nasceram da cinza, né? Isso. Mas hoje a gente vê que é a evolução, né? Eu tive assim... Acompanhou essa evolução. Essa evolução na parte da informática, né? E assim, tipo, a gente temos ideia aqui de montar um museu na Faculdade de Comunicação. Aqui a gente ainda tem acesso a esses equipamentos, porque tem fita, igual a gente está comentando no caso, que ainda nem foram utilizadas, né? Foram utilizadas. E assim, a ideia é montar um museu, mas se a gente não colocar isso em prática, né? Como técnico, como pessoas que mexem com isso, quem que não passou por isso jamais vai valorizar, né, Paulo? Exatamente, isso aqui é uma coisa interessante, é uma história, né? Eu vivenciei ela, né? Tive aí, né? Não, mas assim, montava estúdio, né? Montei emissora de rádio e tal, mas era muito interessante, né? Porque essa parte assim que eu lembro muito pouco do questão do vinil, que eu lembro do acetato, porque eu trabalhei no estúdio, que tinha gente que gostava a gente gravava no acetato, foi uma época assim nos anos 90, por aí, esse estúdio lá, tinha cantores que era doido para ter um vinil. Aí a gente gravava esse acetato, o cara ficava muito feliz por ter aquela cópia de acetato, né? Que era trabalhoso, o acetato era uma coisa bem interessante. Ele era um gravador e ele tinha agulha que ia, igual o vinil, ia criando para transferir o áudio, ou o que fosse, para o vinil ali, o acetato, né? Mas o pessoal ficava muito feliz, era uma época interessante. Eram as coisas mais manuais, a gente tinha dificuldade porque os equipamentos eram muito caros, eu acho que era uma época que a gente tinha que criar como técnico, porque você não tinha os recursos. Foi interessante, eu sempre gostei de fazer as coisas manualmente, ter a dificuldade, né? Hoje eu mexo mais com informática e tal, mas eu gosto das coisas que você tem que fazer, que você tem que pensar, isso é importante. Na época... Hoje está no imediatismo, aquilo ali, tudo pronto. Na época não tinha o Google, o pai dos... Não tinha nem internet, não existia internet, né? Aquela época, não sei se né, mas era interessante, o jornalista, o repórter, ele apurava pelo telefone, a gente às vezes pelo telefone, eu lembro que lá não tinha, uma dessas aí que eu trabalhei, não tinha essa chave híbrida, né? Aí eu tive que adaptar, peguei um telefone, adaptei o telefone e criei aquela chave híbrida ali que o cara ligava, fazia a reportagem, gravava nesse Akai, num Akai desse modelo aqui. E como disponibilizava isso para o cliente depois? Não disponibilizava isso? Não, hoje era o seguinte, tinha, por exemplo, não existia internet, não existia... por exemplo, você fazia criava um comercial, ou você passava pelo telefone para o cliente, ou que o repórter, naquela época, o repórter, às vezes ele pegava, não sei como é que é hoje, porque eu não trabalho mais nessa área, mas naquela época ele pegava muito comerciais, assim, né? Tinha que correr atrás, ele tinha um programa dele,
Aí ele tinha, praticamente ele comprava o horário dele, né? Aí ele corria, ele tinha uma porcentagem no comerciais que ele vendia e tal. Era bem assim, ou ele levava numa fita cassete, né? Levava na fita cassete para o cliente escutar, o comercial tal. Você vê, por exemplo, eu ia gravar um comercial, ia deixar o MG, né, uma musiquinha e tal, aí você tinha que, era o vinil que você tinha, colocava a música, aquela música ali e tal, baixinho, dá a mixagem naquilo ali. E hoje estão voltando, né, Paulo? Desculpa te interromper, essa questão do vinil, o som do vinil, né? Dizem que é completamente diferente. Eu tenho vinil, né? Eu tenho vinil. Também, né? O vinil, ele é um som mais natural, né? Porque quando você passa para o digital, você corta determinadas frequências mais altas, ela é cortada, apesar que a gente não escutar essas frequências, mas ela faz uma falta na música ali, né? Aquelas frequências mais altas, elas são cortadas. Porque, então, é uma coisa mais assim, eu, por exemplo, eu gosto do chiadinho do vinil, né? Eu gravo às vezes um vinil, e eu tinha muito, agora não, porque eu tenho tudo hoje em HD, né? Mas aí quando eu não comecei a fazer gravação dos meus vinil, eu peguei e deixava o ruidinho, aquele chiadinho e tal. Eu cuido dos meus vinil igual lavo eles, é tudo assim, bem cuidadinho, né? Porque eu gosto. Mas, que eu te falo, hoje, é aquela época, o repórter, ele ia fazer uma reportagem, né? Ele tinha que sair da emissora, da rádio ou da emissora de TV, não tinha como. Você não tinha internet, você não tinha outros recursos. Ou você gravava pelo telefone ou corria atrás, né? Não tinha aquele negócio, eu vou ver no Google. Não existia Google, não existia nada. Esses jovens hoje, né, Paulo, essa questão da informática... Exatamente. O que eu acho das pessoas hoje é o pronto, né? É tudo pronto. O rádio, isso está pronto, aquilo está pronto. Se desconectar da internet, eles não sabem, né? Nada. Eu sempre gostei assim. Quando eu comecei a pesquisar rádio pela internet e tal, lá nos anos 90 e tal, aí eu consegui até criar para gerar o streaming, né? E um protocolo de streaming, mas você vê, o bom é você pegar, né? Como faz, porque como é que é feito? Então, aquela época era assim, você não tinha recurso. Por exemplo, nós tínhamos que antigamente era pelo telefone, uma transmissão de jogo era pela híbrida, né? Era uma maleta híbrida. É uma maleta que você ligava no telefone, na linha, você tinha que pegar, que era a companhia, era Telemig, né? Olha, me falhou, antiga, né? Telemig. Você pegava a linha telefônica, às vezes você pedia, tinha um evento, um futebol, era 2 linhas aí, você tinha uma linha de retorno e uma linha que você utilizava. Era 2 linhas que você tinha que pegar. Você tinha que ir lá, Paulo, no estádio, no caso? No estádio, né? Hoje a pessoa põe uma televisão... a gente também, até uma questão dessa aí, não tinha aquela época. Eu lembro que eu fiz que era muito caro também, essas maletas híbridas. Era muito caro. A gente adaptava, fazia, aproveitava. Eu fiz algumas manual, eu mesmo criei algumas, porque para baratear o custo, que era muito caro. Depois foi caindo com o tempo, né?
Dias 24 e 25 Legal, de abril, hotel. Faça sua inscrição pelo site agenciajfr.com.br. Informações pelo telefone 385-7100. Realização Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região. Patrocínio Prefeitura de Matias Barbosa.